já faz um mês que eu desmamei a minha filha, mas essa técnica foi essencial para dar tudo certo nesse processo de desmame gentil. Oi! Hoje eu tô aqui para falar sobre o desmame gentil da minha filha de 2 anos. Então, como mãe, a gente sempre fica nessa situação de saber quando desmamar, quando não desmamar a criança. E eu queria muito amamentar minha filha, isso sempre foi uma prioridade. Na minha cabeça fazia todo sentido fazer isso por pelo menos 2 anos. Então eu tinha o objetivo dela, de amamentar ela até os 2 anos dela. E esse foi um objetivo cumprido na minha vida. Principalmente porque, assim, fórmula leite é super caro, então... E não tem nada melhor para a saúde do que o leite materno. Isso é comprovado por todo tipo de pesquisa que se faz com leite materno. O nosso leite protege o nosso filho e de tantas viroses e coisas e doenças que podem acontecer com eles. Então não é só questão de carinho, de afeto, mas também de proteção e de imunidade. Então isso para mim era o que eu realmente queria, era o que era a minha convicção pessoal que eu iria fazer isso. Mas é claro que como mãe existe um desgaste muito grande da nossa parte, uma devoção, um carinho, um afeto e sempre estar cedendo. E isso fez parte da minha rotina pelos últimos 2 anos. Ao final, eu já estava muito cansada e eu já estava tendo aqueles... quando você fica muito estressada pela amamentação, e eu acho que toda mãe pode, sabe relacionar isso, quando dá ai meu Deus, não consigo mais. E isso já estava acontecendo fazia um tempo, porque a sucção da criança começa a ser muito forte em relação à sucção de um bebê. Então, a princípio, eu aprendi uma técnica chamada o mamá vai descansar. Agora o mamá está descansando. E eu fiz isso por um mês, fazendo principalmente de noite, que era a hora que eu precisava descansar. Então eu dei o enfoque para minha filha, chegava a hora de dormir, eu dava o mamá para ela, os 2 mamás, e deitava com ela do lado e falava assim: agora o mamá tá descansando. Obviamente eles não aceitam muito bem, porque principalmente se for livre demanda o tempo todo, eles não vão aceitar muito bem, vão fazer a pirraça deles, vão chorar e vão pedir mamar, e você vai ser enfática. O mamá agora precisa descansar, ele já te deu leitinho, agora ele precisa descansar para fazer mais leitinho. Então foi assim que eu passei o primeiro mês falando: o mamá tá descansando, o mamá tá descansando, o mamá tá descansando, até que ela pegou na cabecinha dela e começou a fazer: o mamá tá descansando. Ela mesma começava a falar isso. Então, a princípio foi isso que eu fiz. Isso, quando ela tinha um despertar noturno, eu falava: o mamá tá descansando, e colocava, e ela ia chorar ali, ia dar uma água pra ela, mas eu não ia dar um mamá. Oferecia uma pelúcia dela e falava assim: olha, a galinha tá aqui, você pode ficar com a galinha, mas o mamá agora ele tá descansando e vamos dormir, agora é a hora de dormir. E durante o dia, o que eu fazia? Eu criei uma rotina mais estabelecida. Ela mamava todo dia de manhã, então ela acordava e ela mamava, assim, muito. E depois ela tomava café, tal, ficava um tempo, almoçava e em seguida ela ia mamar para fazer a soneca da tarde. E esse foi a forma como eu estabeleci. Então toda vez antes da soneca ela mamava para poder relaxar para dormir. E era o que ela fazia. Então eu oferecia somente nesses 2 momentos, que era antes de dormir e antes da soneca. O que aconteceu foi que eu tinha certeza que quando ela fizesse 2 anos, eu ia tirar o mamá. Mas isso não aconteceu no primeiro mês. Então, no primeiro mês, ela fez 2 anos e 1 mês eu não tirei. Aí, quando veio fevereiro, que era quando ela ia fazer 2 anos e 2 meses, eu acordei um dia, depois dela mamar muito, assim,
eu acordei e falei assim, não, agora pra mim já deu, então não vou oferecer mais. E o que eu fiz? Eu não ofereci o mamá por 24 horas. Então, como eu já tinha a técnica, o mamá está descansando, então eu não ofereci na soneca, ela dormiu a soneca sem mamar, ela chorou com certeza, fez escândalo e tudo mais, mas dormiu. Então, é um processo, né, gente? Eles estão acostumados com uma rotina e até eles se acostumarem com a outra rotina, a gente tem que passar por aquele momento, aquele impasse, aquela situação difícil, mas que é impossível da gente não passar, né? A gente precisa passar pra que outras coisas venham. E é isso. Então, eu acordei decidida que eu iria fazer isso. Então, ela mamou pela manhã e dali ela não mamou na soneca e nem mamou de noite pra dormir. Dormiu. Com certeza ela acordou. Eu não me recordo de cabeça, mas eu tenho certeza que ela acordou de madrugada pra pedir mamar, mas eu voltei a falar que o mamá estava descansando. E nesse primeiro dia, o peito incha muito, a gente se sente muito cheia, muita dor. Então a minha dica é colocar gelo ou colocar... Eu coloquei repolho congelado em cima, porque ele adere bem assim a toda a superfície do seio. Então, como ele tá gelado, ele vai estimulando a diminuição, né? Desestimulando, na verdade, a produção de leite. Então, eu fiz isso. Coloquei o gelo, assim, colocava muito gelo, porque o peito fica muito cheio. E nessas primeiras 24 horas, beleza, eu ofereci o mamá. Depois de passar 24 horas, eu ofereci o mamá. E aí, como o peito tava muito cheio, muito pesado e tal, eu ofereci pra ela. Ela mamou os dois e pronto. Passou isso, passou 48 horas. Nesse período, é claro que eles ficam pedindo mamar, tudo mais, mas como você já tinha uma rotina estabelecida, você tá construindo outra rotina, sem um mamar. E o que eu fiz foi colocar um objeto de apego, que no caso é o objeto que ela tá com ele dormindo agora, que é a girafa, que foi a minha mãe que deu. Mas poderia ser essa pelúcia. Então eu coloquei a dona girafa, que a gente chama de Zilda, e a gente canta com a girafa antes de dormir. E a musiquinha que eu fiz foi: boa noite, dona cama, de volta aqui estou. Estou com soninho agora, vou fechar os meus olhinhos. E ficava repetindo essa música várias vezes com a girafa. Ela se estressava com a girafa, jogava a girafa longe, gritava com a girafa, falava que não queria. Depois chorava porque queria a girafa. Então, gente, é um processo. É confiar no processo e seguir firme. Então, como aquele dia, aquele fatídico dia, eu acordei com convicção que era isso que eu queria. Que eu não queria mais amamentar minha filha, que já tinha dado o nosso momento. Já tinha acabado. Assim, eu dei muito colo, muito abraço, muito amor, muito carinho, nada disso acabou. E pelo contrário, ela continua muito apegada a mim, muito, ela dorme só comigo, muito carinhosa comigo. Então, nada disso mudou, porque não é isso exatamente que nos une, né? Isso foi um processo, mas não é isso que nos une. E então, depois de eu ter ensinado a musiquinha, e essa musiquinha é a musiquinha que a gente canta pra dormir todo dia, toda noite, ela se adaptou a essa nova rotina. Passou 48 horas, eu ofereci o peito de novo, os dois seios, porque estavam muito cheios. Ela mamou os dois, e daí, gente, ela nunca mais mamou. Isso porque eu ofereci dessa forma 24, 48 e não ofereci mais, porque o objetivo é você espaçar as mamadas, né? Para sua produção parar também. E sempre que você oferecer, colocar gelo depois. Ofereça e coloca gelo, não tome banho gelado, não tome banho quente também nessa época. Tire o banho quente, só tome um banho gelado, bem gelado. Isso vai ajudar. É claro que existem uns desafios, tanto da parte da mãe quanto da parte do filho. A mãe sofre de dores
e tanto emocional quanto físico, e a criança, ela tá acostumada àquela rotina e ela vai sofrer também, assim, até ela se acostumar à nova rotina. Hoje a minha filha já se adaptou, ela não sente falta, assim, ela pergunta, assim, não mamo mais, não tem mais leite, não tem mais leite, acabou o leite. E é assim que eu lidei, eu falei assim, acabou o leite, agora não tem mais mamar, agora é só o peito da mamãe, não tem mais mamar, porque acabou o leite. Então esse foi um processo que ela entendeu. Então, se você chama o mamar de TT, por exemplo, muita gente chama, passar a chamar de peito, porque eles desassociam daquela primeira coisa inicial. E aí, acaba essa associação. Assim, a minha filha chorou muito, eu senti muito no começo também, assim, essa dificuldade, mas uma coisa que eu tinha estabelecida dentro de mim era a convicção de que era isso que eu queria e que era isso seria importante para mim, para minha saúde a partir de agora. Então foi isso que eu fiz, foi isso que eu me esforcei para fazer e aconteceu. É claro que eles sofrem, mas em relação aos relatos que eu vejo de muitas mães falando, eu deixei ela com meus filhos com meu marido dormir, porque senão não ia conseguir. Não, minha filha dormiu comigo. Comigo. Fui eu que coloquei ela pra dormir. E ela não teve esse, tipo, deixar com a avó pra desapegar. Não teve nada disso. Não passei pimenta, não passei nada. A única coisa que eu fiz foi limitar o acesso. Então, antes eu dormia sem sutiã, eu passei a dormir com sutiã, porque tanto é que ajuda também a diminuir a produção de leite. Então, eu usei mais o sutiã e blusa bem tampada aqui, para que ela não pudesse abrir assim no meio da noite e mamar. E foi só isso, gente. Foram esses os meus esforços. E, na verdade, tudo é questão essa aqui. No momento que a gente tá passando, a gente fica assim, ai meu Deus, isso nunca vai acabar, nanana. Mas, na verdade, tudo é questão da rotina mesmo da criança. E depois que passa essa desassociação do mamar e o carinho e a atenção da mãe, eles entendem que a atenção e o carinho da mãe pode vir de outras formas. Então, eu achava que ia quebrar um pouco, mas ela tá muito mais carinhosa, ela tá muito mais beijinho, carinho comigo, muito mais apegada comigo. Então, é isso. Eu não tenho o que reclamar, deu tudo certo por aqui e eu espero que dê tudo certo por aí também. Muito obrigada por assistirem. Tchau!